Clube do Enem te ensina progressões aritméticas. Eu sou o professor Gustavo Reis. Se derrubar, é pênalti. Deixa pra mim que eu vou te ensinar. Em matemática, uma sequência é uma sucessão de números construídos a partir de uma lei comum de formação. Uma sequência, para ser chamada de progressão aritmética, porém, tem que estar de acordo com uma lei bem específica, de um formato bem específico. Cada um dos termos dessa sequência deve ser formado a partir do anterior, somado a uma determinada razão, um valor constante que, somado ao anterior, determinará o próximo termo da sucessão. Vamos ver um exemplo na prática que fica bem fácil de entender. Se nós imaginarmos uma progressão aritmética cujo primeiro termo é 2, cuja razão é 3 e cujo número de termos é igual a 5. 2, portanto, é o nosso primeiro termo. E a razão 3 representa o quanto deve ser somado ao 2 para que a gente possa determinar o próximo termo da sucessão. 2 mais 3 nos leva a 5, 5 mais 3 nos leva a 8, e em seguida 11 e finalmente 14. Eis aí, portanto, os 5 termos da nossa sucessão. A partir daqui eu quero destacar 3 pontos importantes que sempre valem para uma progressão aritmética. Primeiro deles, se você enxergar uma progressão aritmética na ida, pode olhar com carinho que vai enxergar outra progressão aritmética na volta. É só trocar a razão de sinal. Nesse caso, eu tenho uma PA que começa em 2 e termina em 14 com razão mais 3, e eu tenho outra PA que começa em 14 e termina em 2 com razão menos 3. Em segundo lugar, a remoção de termos extremos da minha progressão aritmética não altera a sua característica de sequência aritmética. Por exemplo, se eu ignorar a existência daquele número 2 e começar no 5, eu terei uma progressão aritmética com 4 termos e cuja razão vai continuar sendo igual a 3. Em terceiro lugar, a remoção de termos alternados não altera o fato de que eu estou diante de uma sequência aritmética, mas a razão nesse caso muda. Se eu mantiver, por exemplo, nessa sequência o primeiro, o terceiro e o quinto termos, 2, 8 e 14, eu continuo tendo uma progressão aritmética, porém cuja razão passa a ser 6. A partir daí, algumas observações com relação a tipos específicos de progressão aritmética. Se eu partir, por exemplo, de 3, soma 4, vou a 7, soma 4 vai a 11, soma 4 vai a 15, soma 4 vai a 19, eu tenho uma progressão aritmética flagrantemente crescente porque a razão é um número positivo. Já se eu tiver uma progressão aritmética que começa em 5 e eu vou subtraindo 2 unidades de cada vez, vou a 3, depois a 1, em seguida menos 1 e finalmente menos 3, eu tenho uma progressão aritmética decrescente porque a razão é negativa. E, curiosamente, uma PA pode ser estacionária ou constante. Basta para isso que a razão seja igual a 0. É claro que nesse caso não faz a menor diferença eu somar ou subtrair 0 unidades, sendo o 0 o elemento neutro da adição. Em qualquer hipótese, a razão igual a 0 vai fazer com que nós estejamos diante de uma PG constante ou estacionária, o nome mais comum. Vamos falar um pouquinho da razão da progressão aritmética. Como a gente faz para calcular a razão quando a gente conhece alguns dos termos da nossa PA. Se nós observarmos com carinho, nós vamos perceber que cada termo é construído a partir do anterior somado a uma razão. O segundo, por exemplo, é igual ao primeiro somado a essa razão. Se nós isolarmos a razão nessa equação, nós chegaremos à conclusão de que a razão é dada pela diferença entre o segundo e o primeiro termos, o que, aliás, costuma ser a representação mais comum de razão, que, porém, te amarra aos 2 primeiros termos, o que não é necessariamente bom. Eu digo isso porque se a gente olhar para o terceiro e para o segundo termos, a relação é a mesma. Para construir o terceiro termo a partir do segundo, a gente soma uma razão, o que significa que ela também pode ser calculada pela diferença do terceiro e do segundo, assim como pela diferença do quarto e do terceiro, e assim sucessivamente. Em última análise, se eu conheço um termo n e o termo que vem antes dele de índice n-1, cada termo corresponde ao anterior somado a uma determinada razão, o que me permite genericamente afirmar que a razão é dada pela diferença entre qualquer termo de índice n e o seu anterior de índice n-1. Não esquece, razão é a diferença entre cada termo e o seu anterior. Eu escolhi uma mão bem sinistra, para que vocês saibam que está na palma da mão a resposta de quem procura saber quantas razões separam 2 termos. Se nós assumirmos que cada dedo representa um termo,
e que cada fresta representa uma razão, nós cedo ou tarde concluiremos, por mais surpreendente que seja, que nós temos menos frestas do que dedos na mão, o que significa que nós temos menos razões do que termos. Em última análise, nós sempre teremos uma razão a menos do que o número de termos de uma determinada sequência aritmética. Isso significa que se eu tenho, por exemplo, 5 termos, eu tenho 4 razões no total separando esses 5 termos. Se eu tenho 4 termos, eu tenho 3 razões separando esses termos e assim por diante. Mas a gente já vai voltar para isso. Vamos, antes de mais nada, tentar observar como a gente faz para construir o segundo termo a partir do primeiro. Observa que para chegar no segundo termo a partir do primeiro, eu tenho um total de 2 termos e, portanto, uma razão separando os dois. Nada mais justo, portanto, do que eu dizer que o segundo termo é igual ao primeiro somado a uma razão. Se eu quiser, porém, determinar o terceiro termo a partir do primeiro, para chegar no terceiro a partir do primeiro, eu terei um total de 2 razões. Observe, eu tenho 2 frestas separando os meus 3 dedos. Naturalmente, portanto, para chegar no terceiro a partir do primeiro, eu somo 2 razões. Para chegar no quarto a partir do primeiro, eu somo 3 razões. Para chegar no quinto a partir do primeiro, eu somo 4 razões e assim sucessivamente. Vocês observem que o número de razões que eu tenho separando os 2 termos em questão é sempre uma unidade menor que o número de termos que eu estou considerando na minha sequência. E mais do que isso, se eu observar os 2 índices, os índices do primeiro e do segundo termos que eu vinculo por intermédio de cada uma dessas equações, a diferença entre os 2 índices sempre irá resultar no número de razões que separa os 2 termos. 2 menos 1, por exemplo, dá 1, e eu tenho uma razão separando esses 2 termos. 3 menos 1 dá 2, são 2 razões. 4 menos 1 dá 3, 5 menos 1 dá 4. Isso torna tudo muito mais fácil para quem quer entender o famoso termo geral da progressão aritmética. Para chegar no enésimo termo a partir do primeiro termo, eu terei n menos 1 razões. Eu sempre tenho uma razão a menos do que o número de termos. Se são n os termos, serão n menos 1 razões. E o número de razões que separa 2 termos é dado pela diferença entre os 2 índices, o índice do primeiro e o índice do segundo. Nada mais justo, portanto, que nesse caso nós temos n menos 1 razões separando os 2 termos. Para finalizar, uma decorebinha, não podia faltar. Soma dos n termos. Para determinar a soma dos n termos de uma progressão aritmética, calcule a média aritmética do primeiro e do último termos, a média aritmética dos extremos, observa a 1 mais a n sobre 2, e multiplica por quantos são os termos. De 2009 para cá, isso não tem aparecido muito no Enem. E se forem poucos termos, a minha orientação é soma no braço. Não precisa de fórmula para isso. É claro que se for um número expressivo de termos, sem dúvida, essa expressão pode ajudar. Essa foi a aula de progressão aritmética do Clube do Enem. Seja sócio, clubedoenem.com.br, e aproveita para assinar o nosso canal, youtube.com/Clube do Enem. Por hoje era isso, um abraço, tchau!